Você abre o Instagram. Tá lá. Um moleque de terno gritando "Glória a Deus", com voz de trovão, dizendo que um anjo desceu no culto e que ele é profeta. Não pastor. Profeta. Superior. Acima. Ungido. Escolhido. E do outro lado, uma multidão em transe, chorando, entregando pix e digitando amém, como se fosse a senha do céu. O nome dele? Miguel Oliveira. Idade? 14 anos. Missão? Salvar almas. E talvez R$1.000, doe R$1.000. Mas o que tem por trás desse fenômeno? Como um adolescente que até ontem tomava todinho virou estrela gospel nacional? Será que estamos diante de um milagre moderno? Ou só mais uma versão do mesmo golpe, com voz fina e marketing de TikTok? Antes de você correr para comentar "não toca no ungido", respira fundo. Porque hoje o papo é reto, sem dó, e com tudo o que ninguém da sua igreja vai ter coragem de dizer. E para começar essa missa de marketing, vamos à origem do milagre. Miguel Oliveira. O menino que nasceu sem tímpanos, sem cordas vocais e do nada, puf, virou o aleluia em pessoa. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de antes de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Segundo ele, aos 3 anos de idade, no dia do seu aniversário, aconteceu o que nem os maiores neurocirurgiões do planeta conseguiriam explicar. Ele começou a ouvir e a falar. Do nada. 0 tímpanos, 0 cordas vocais, mas com uma dicção de radialista e um grito de glória que atravessa qualquer auditório. Milagre? Pode ser. Mas e a prova médica? Sumiu. Segundo o próprio Miguel, os pais jogaram fora o laudo que comprovaria esse feito médico sobrenatural. Afinal, quem é que precisa de evidência quando se tem fé, né? Ou melhor, quem precisa de exame quando se tem milhões de views e fiéis com cartão de crédito na mão? A história dele é tão conveniente que parece roteiro de novela gospel feita às pressas. Nasce com deficiência, milagre no dia do aniversário, no mesmo dia sente vontade de ir para a igreja? Desculpa, mas isso nem a Record escreveria com tamanha cara de pau. E o povo acredita. E ainda chama de perseguição quando alguém ousa perguntar: cadê a prova? Só que aqui, diferente da turminha que grita amém pra tudo, a gente pergunta e cobra. Porque se tem algo que fede mais que unção forçada, é história milagrosa sem comprovação nenhuma. Porque no Bostil, milagre não precisa de prova, só precisa viralizar. E se você tá cansado de ver a fé do povo sendo vendida igual produto na Shopee, se você ainda acredita que questionar não é falta de respeito, é coragem. Então faz o seguinte, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não engole história mal contada com gosto de Santa Ceia. Deixa o like para esse vídeo chegar em mais gente que também tá cansada de ser feita de otária em nome de Deus. Porque hoje a gente não bate no menino, a gente bate na mentira que estão colocando na boca dele. E isso, o algoritmo não quer que você veja, mas você viu. E agora já era. Porque se tem algo que atrai fiel como luz, atrai mosquito, é aquele momento místico da pregação onde alguém começa a falar em línguas. A galera treme, grita, cai no chão. É o ápice da performance. E claro que o nosso profeta Mirim não ia deixar esse elemento de fora do show. No meio de um culto, Miguel Oliveira entra num transe digno de Oscar e manda um monte de frases desconexas, tentando emular um inglês celestial. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. A igreja vai abaixo. O povo grita. Tem gente chorando. Só que a internet... a internet não perdoa. Um professor de inglês viu o vídeo, analisou palavra por palavra e disse com todas as letras: não é dom de línguas, é só inglês mal falado.
Nada de linguagem celestial. Nada de idioma angelical. Era só um adolescente mandando um The King of the Power ou I Will Please the Nation, misturado com Glory I Love Jesus, e achando que isso era o Espírito Santo fazendo intercâmbio. Mas quem estava lá no culto acreditou. Porque quando você mistura ignorância com fé cega, qualquer ruído vira voz de Deus. E o pior, tem gente que viu, entendeu que era farsa e continuou defendendo. Afinal, quem precisa de discernimento quando se tem uma timeline cheia de amém e emoji de fogo? O Miguel pode não ter cordas vocais de nascença, mas descobriu rapidinho que com a voz certa e os fiéis certos, dá para falar qualquer coisa e ainda sair ovacionado. E isso, infelizmente, diz mais sobre quem ouve do que sobre quem fala. E quando até o inglês divino vira meme, você pensa, pronto, agora cai a máscara. Mas não, ela só brilha mais. Porque se tem uma unção que funciona melhor que qualquer milagre, é o algoritmo. Miguel Oliveira não é só pastor mirim. Ele é um influenciador gospel profissional. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, milhares de compartilhamentos por dia no TikTok, vídeos viralizando com música de fundo dramática e corte seco no Glória a Deus. Ele entendeu o jogo. Ou melhor, alguém por trás dele entendeu e transformou a fé em conteúdo de engajamento. A cada língua estranha, a cada anjo que desceu, a cada glória profética que ele solta com cara de pastor de novela, sobe o número de curtidas. As redes não perdoam mentira, mas recompensam o espetáculo. É vídeo com enquadramento cinematográfico, frases prontas para virar corte de Reels, edição com luz e sombra. Parece pregação, mas é só storyboard com fundo de culto. E aí você vê o Miguel na capa de perfis evangélicos sendo chamado de voz da geração, de mensageiro escolhido, enquanto o pessoal da igreja comenta com um coraçãozinho e... Enquanto isso, a verdade sobre ele está ali, abafada entre filtros, efeitos sonoros e comentários do tipo "Fala Jesus por esse vaso". A real é que a fé virou viral. E o púlpito, um ringue onde ganha quem performa melhor. E se o Miguel é só uma criança sendo usada? Talvez. Mas quem curte, compartilha e idolatra sem questionar. Também tem culpa nessa novela. E enquanto os views sobem e os améns se multiplicam nos comentários, do outro lado da tela, o caldo começa a entornar. Porque quanto mais o nome Miguel Oliveira aparece nas timelines, mais gente começa a olhar de verdade, e não só com os olhos da fé. Pastores mais velhos, religiosos sérios, até fiéis que antes ovacionavam, começaram a perguntar: isso aqui é evangelho ou é entretenimento com Pix embutido? Vieram as críticas, fortes e justas, acusação de manipulação emocional, exploração da imagem infantil para enganar adultos vulneráveis, falsas promessas, dramatizações forçadas e supostos milagres que somem igual laudo médico perdido. O garoto que até ontem era vaso de Deus, virou para muitos personificação do golpe Gospel 2.0. E como ele reage? Com a frieza de quem já foi treinado. Nos vídeos, Miguel chora, pede perdão, diz que é apenas uma criança aprendendo. Mas logo depois volta para o púlpito gritando que é profeta, que quem duvida dele vai para o inferno. Oi! Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. E que a igreja dele é mais importante do que Jesus. É aquele famoso, se faz de vítima, depois volta como algoz. E tem muita gente caindo de novo. Porque no país do "não fala do meu pastor", basta uma lágrima, uma voz embargada e uma história triste sobre infância difícil que todo golpe é perdoado. Mas para quem ainda enxerga, fica cada vez mais claro. A criança pode até não saber o que está fazendo, mas tem adulto ganhando muito bem com isso. É que enquanto uns enxergam um milagre, outros enxergam uma máquina.
E se tem uma coisa que o tempo ensina, é que nem todo glória a Deus vem de Deus. Às vezes vem de alguém bem treinado para te emocionar, te comover e te manipular. Agora me diz você aí, isso é fé ou é fraude? Você acha que esse garoto está sendo usado? Ou já sabe exatamente o jogo que está jogando? O problema é o Miguel. Ou é quem segue ele sem nunca ter aberto uma Bíblia de verdade? Comenta aqui embaixo. Desabafa. Questiona. Concorda ou discorda. Mas comenta. Porque quando o silêncio vira regra na fé, o engano faz morada no altar. Tô de olho no que você vai escrever. E se vier com amém, que seja consciente. E no meio de tanto amém automático e curtida ungida, uma pergunta começa a ecoar mais alto que qualquer grito de glória. Cadê os adultos dessa história? Porque por trás de cada profecia do Miguel tem câmera ligada, microfone posicionado, plateia montada. E claro, alguém adulto apertando o botão de gravar. É impossível olhar para esse circo gospel mirim sem questionar. Quem está realmente puxando as cordas? O garoto tem 14 anos, não terminou os estudos. Não tem maturidade emocional, psicológica, nem espiritual para lidar com multidões, críticas ou pressão de púlpito. Mas tem gente grande lucrando com cada lágrima que ele derrama, cada anjo que ele diz ver, cada voz que ele imita para parecer revelação. E quando as críticas chegam, botam ele para pedir desculpa para parecer humilde, arrependido e pronto. Mais um vídeo viral, mais engajamento, mais dizimista emocionado. É o evangelho transformado em novela, com roteiro pronto, elenco manipulado e criança no papel principal. Só que o cachê espiritual quem paga é quem acredita. Isso não é só sobre um menino sendo chamado por Deus. É sobre um sistema adulto, ganancioso e cruel, que aprendeu a usar a fé como trampolim e criança como ferramenta. E enquanto isso, a infância que devia ser vivida na rua, no colégio, na bola de gude, está sendo trocada por microfone, blazer e palco de igreja. Quem vai cobrar esses adultos? Quem vai perguntar por que estão expondo uma criança desse jeito? Ou a fé virou desculpa para tudo agora? E se você chegou até aqui achando que esse vídeo era só sobre um menino precoce com dons espirituais, talvez agora esteja vendo o buraco mais fundo. Miguel Oliveira não é o vilão da história. Ele é o produto. Produto de um Brasil onde criança deixa de ser criança para virar profeta mirim, onde a fé se mistura com espetáculo, onde a imagem de Jesus é usada como marketing emocional para enganar quem já foi enganado demais pela vida. A culpa não é só dele, mas a responsabilidade é de todos os adultos que aplaudem, compartilham e se calam. O alerta aqui é claro. Quando a gente para de questionar em nome da fé, a gente dá palco para todo tipo de exploração. E o pior, quando esse tipo de fenômeno viraliza, ele cria cópias. Crianças viram marca, culto vira conteúdo, púlpito vira passarela. Não se trata de atacar religião, se trata de defender a fé de quem usa ela como isca. Hoje é o Miguel, amanhã vai ser outro. E se a sociedade continuar tratando isso como bonitinho, como exemplo de superação, a próxima geração vai achar normal trocar lápis de cor por microfone ungido. Então, antes de você compartilhar o próximo corte com glória a Deus no título, respira e pergunta: isso aqui é evangelho? Ou só mais um teatro bem ensaiado? Se esse vídeo te fez refletir, se revoltar ou simplesmente entender o tamanho da farsa disfarçada de fé, então já sabe. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não passa pano para picareta, nem se ele tiver 14 anos e um microfone na mão. Deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar em quem ainda está sendo feito de otário no nome de Jesus. Comenta aí embaixo. Fé ou espetáculo? Milagre ou manipulação? Tô de olho em cada opinião. E compartilha com aquele parente que vive mandando vídeo de Profeta Mirim no grupo da família. Ah, e o próximo vídeo já tá aparecendo aí na tela. Clica sem medo, porque se esse foi tapa, o próximo é exorcismo de consciência. Vai lá antes que alguém diga que você não tem discernimento.